Senhor, meus irmãos em Cristo. Aqui é o professor Ronald falando com vocês. Eu sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Você que está a primeira vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aí participando desta aula, pré-aula da lição número 2 da nossa revista Beteu Dominical, falando sobre Esther esse trimestre. Muito obrigado a você que está. E já lhe convido a você inscrever no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ligue o sininho para que você seja notificado quando nós lançarmos as próximas lições. E ainda mais, você pode baixar os slides que apresentamos aqui para você usar na tua EBD, na tua igreja, ou para você usar no teu celular como um roteiro na hora que você estiver ministrando esta aula. Amém? Fica embaixo do vídeo, é só você clicar no link e você receberá esses slides. Meus irmãos, vamos lá? Vamos para a lição de hoje. A lição 2, Esther, um espelho para o cristão de hoje, tem como texto áureo Esther 2, versículo 15. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos viam. Tá? Esther 2, versículo 15. A nossa verdade aplicada diz: as atitudes da rainha Esther enfatizam a necessidade de sermos pessoas honradas. Bom, pessoas honradas, eu quero deixar já bem claro, está dizendo pessoas honestas, tá? Pessoas que cumprem seus compromissos. Isso é ser uma pessoa honrada, ok? Nós temos 3 objetivos. Primeiro, entender qual é o papel do cristão no mundo. Depois, apresentar Esther como exemplo de fidelidade. E por último, ressaltar que Esther era íntegra e temente a Deus. Texto de referência, você lê em casa, Esther 2, versículo 8, 16 e 17. Vamos para a introdução. O livro de Esther nos descreve de maneira afetuosa as estratégias de Deus para proteger seu povo. Então nós vamos ver nesta lição, meus irmãos, como Deus trabalha, tá? Como Deus age, praticamente sem ser percebido. Tá? O profeta Isaías diz que Deus é humilde, Deus é um Deus que se esconde. Ele apresenta suas obras, mas ele não se apresenta. Tá? Então aqui em Esther vamos ver como que Deus trabalha de uma forma tão delicada, tão afetuosa, tá? Para que o povo dele seja protegido. E isso inclui você. O primeiro tópico é o papel do cristão no mundo. Devemos confiar no amor de Deus. Vai ser o primeiro subtópico. Segundo, um exemplo para os cristãos de hoje e uma fé inabalável. O papel do cristão no mundo. Esther viveu em um período em que prevalecia a imoralidade, mas ela não se deixou corromper com as coisas que o mundo oferece. Bom, nós estamos falando de um contexto do Império Medo-Persa. Você vai ver logo nos primeiros capítulos que o rei faz uma festa, tem muita bebida, tem muita orgia. E é nesse ambiente desse mundo que Esther está vivendo. Agora, ela não se deixa influenciar por estas circunstâncias. Veja, as circunstâncias não influenciaram suas decisões, mas foi guiada por seus valores. Tá? Isso é importantíssimo. Tá? Esther não deixa que as circunstâncias que está vivendo naquele período ou a influenciem nas suas decisões que tem que tomar, mas foi guiada por seus valores. Devemos confiar no amor de Deus. Primeiro subtópico. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei. Olha só, é Jeremias 31, 3. Quando nós entendemos este ponto, como Deus nos ama, tá? Com um amor eterno, ou seja, um amor linear. O amor de Deus, ele não varia, tá? Não é uma hora quando ele está de bom humor, ele te ama mais, e quando está mal-humorado, ele te ama menos. Não. O amor de Deus é linear. O amor não tem esses altos e baixos.
Tá? O amor de Deus é linear. Com amor eterno te amei. Ok? Então você precisa entender isto. Independente das circunstâncias, tá? O amor de Deus é linear. Ok? Agora veja, quando nós cremos nisto, do mais profundo do nosso coração, gera um descanso, uma paz inexplicável na nossa pessoa. Quando eu entendo que Deus me ama, então eu vou entender que tudo que está acontecendo, por mais que esteja tudo na contramão, eu vou entender que Deus me ama e Ele vai fazer com que todas as coisas contribuam para o meu bem. Quando eu entendo que Deus me ama, eu não tenho por que me preocupar, porque eu sei que meu Pai, aquele que sustenta o passarinho, Ele vai me sustentar também, Ele vai me sustentar. Se Ele cuida de uma criatura, Ele vai cuidar do seu filho. Você entende isso? Tá? Então, quando eu entendo o amor de Deus, quando eu sei que o amor de Deus é linear, mesmo que eu sou infiel, mas Ele permanece fiel. Quando eu entendo que no momento que eu simplesmente me dobro diante dEle, digo, Senhor, me perdoa, Pai. Ele me abraça. Ele sempre está pronto para me abraçar. Tá? Então esse amor me mantém em pé. Ok? Um exemplo para os cristãos de hoje. Ela, Esther, nos ensina a confiar no Senhor acima de tudo. Interessante que nós precisamos entender que a congruência entre palavras e ações sempre produz maiores resultados. Veja, congruência é quando estão combinando. Quando minhas palavras estiverem de acordo com as minhas ações, ou as minhas ações estiverem de acordo com minhas palavras, vai criar um foco que vai dar maiores resultados. A nossa palavra de fé, ou seja, eu creio, eu aceito, eu creio, deve ser refletida em nossas ações. Tá? Não basta dizer eu creio que Deus existe, eu creio que Deus me ama. Não, eu tenho que agir conforme essa crença. Eu tenho que agir conforme essa palavra de fé. Se eu sei, se eu digo que Deus me ama, eu vou dormir tranquilo, eu vou sossegar, tá? Porque a minha ação, meu comportamento vai ser influenciado por essa minha fé. É do fundo do coração, tá? A nossa fé, tá? Tem que ser profunda. Não é uma fé com sentimento mental, tá? É uma fé que descansa, tá? Perceba isto, por favor. Uma fé inabalável, é isso que estamos dizendo. O jejum e a oração nos proporcionam um tempo exclusivo para passar a sós com a pessoa que o nosso coração ama. É um estado de prazer. Meus irmãos, minhas irmãs, o jejum, pelo amor de Deus, não é uma penitência. O jejum, a oração, não é um sacrifício. Tira isso da sua cabeça. O jejum, a oração, é um momento para estar exclusivamente com o amado da nossa alma. O jejum, a oração, é para desfrutar o momento a sós, com aquele que compreende nosso coração. Jejum e oração é relacionamento. Relacionamento que gera confiança, relacionamento que gera fé inabalável. Jejum e oração não é um sacrifício. Não é, tá? Então, não vem com essa ideia, tá? Tira isso da sua cabeça, tá? Ore ao Senhor, jejue, não para pagar uma penitência, tá? Mas simplesmente para desfrutar a sua presença. Um exemplo de fidelidade. Faça a diferença onde você estiver. As estratégias de Deus para a nossa vida, e Deus tem um propósito na vida de cada cristão. O exemplo de fidelidade é uma das características mais importantes do autêntico discípulo de Cristo. Fidelidade, estamos falando de fé, né?
Veja, Esther é fiel, tá? E submissa às orientações do pai. Interessante isto, tá? O pai Mardoqueu, que eu coloquei entre aspas aqui, tá? Esther é fiel e submissa às orientações do pai Mardoqueu, que na verdade, né, sabemos que é um pai de adoção, ele é o pai de adoção para Esther, né? Também Esther é fiel às orientações de Deus e de Agai, que é guarda das mulheres do rei. Agora eu quero que você entenda, por favor, isto. Que Esther tem dentro de si, tem um caráter. Tá? Isso é um hábito que ela criou. Tá? Nós criamos os hábitos, logo os hábitos nos criam, como diz Stephen Covey. Veja, ela tem o hábito de ser submissa, fiel e submissa ao seu líder, que no caso é Mardoqueu. Aí também ela está sendo submissa a um líder visível, Mardoqueu, e logo também ela é submissa ao seu líder invisível, que é Deus. E quando ela está lá no harém do rei, onde está sendo preparada para ser apresentada ao rei, ela é colocada debaixo da liderança de Agai, que é o guarda das mulheres do rei. E diz o texto em Esther 2:8 e Esther 2:15, que ela somente fez tudo, tá, que Agai lhe disse. Como é importante quando as pessoas têm um hábito, tá? Isso é um bom hábito. Isso é algo que nos criamos. Tá? Muitas pessoas têm dificuldade em ter fé, têm dificuldade em crer, porque têm dificuldade no seu dia a dia de ser submissas, de ser fiéis aos seus líderes que estão vendo. João diz, em outras palavras, como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se nós não conseguimos amar a um irmão que vemos? Aqui se aplica a mesma coisa. Como que eu posso ser fiel a Deus se eu não consigo ser fiel àquele a quem é meu líder aqui no nível material, concreto? É interessante porque Esther, ela foi escolhida como rainha porque deu ouvidos, foi submissa a Agai. Minha pergunta é, a quem estás ouvindo? Você está dando ouvido aos teus líderes? Está sendo submissa ao teu pai, à tua mãe, ao não sei qual líder que está acima de você? Você está sendo fiel? Então, a bênção de Deus, tá? Tem vários fatores que nós temos que cumprir. Agora a pergunta é, né? Aqui, ó, 2021 está começando. De 0 a 10, qual é a sua nota em fidelidade em relação a Deus? Qual a tua nota em fidelidade de 0 a 10 em relação aos teus valores? Você tem compromisso com os teus compromissos? De 0 a 10, que nota você se daria? Que nota você se daria de 0 a 10 em relação à fidelidade com tua família? Ou com teu patrão? Ou com a tua igreja? Qual a nota que você se daria? Você vai assinar esse contrato de fidelidade? Você vai ser pontual com isso? Vai ter compromisso com o teu compromisso? Isso é como você pensa aí, ok? Bom, faça a diferença onde você estiver. Somos influenciados pelas nossas emoções, interpretadas inadequadamente ou conscientes delas, reinterpretamos elas para seguir os princípios bíblicos. Olha só, dois lados, tá? Eu posso ser influenciado pelas minhas emoções, simplesmente quando essas emoções eu interpreto de forma inadequada, ou quando eu fico consciente dessas emoções, eu respiro, reinterpreto conforme os princípios bíblicos e eu vou agir de uma forma consciente. Como estou sendo direcionado?
As circunstâncias externas que mexem com nossas emoções não podem ser determinantes, mas sim nossos valores. Escuta isso. As emoções externas, muitas vezes, quando vem o impacto emocional, tá? As circunstâncias externas provocam um impacto emocional, normalmente nós somos levados a interpretar isso, tá, de uma forma inadequada em primeira mão, ou seja, no automático. Tá? Às vezes somos levados a interpretar isso no automático. Só que esse automático às vezes é inadequado. Nem sempre esse automático está conforme os princípios bíblicos. Então, é aí que eu tenho que pensar um pouco, tá? Inspirar, respirar fundo, tá? E pensar, esse comportamento, esse pensamento, essa atitude, essa palavra está conforme os valores bíblicos, os princípios? Se sim, ok. Se não, eu vou reinterpretar estas circunstâncias. As estratégias de Deus para a nossa vida. Quando compreendemos o plano de Deus para a nossa vida, podemos nos sujeitar às suas estratégias. É interessante que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Veja, quando eu digo aqui compreender o plano de Deus, tá, é isso. E nós estarmos conscientes qual é a direção que Deus tem para a nossa vida, qual a missão, qual a razão de existência, qual a meta de Deus em nossa vida para conquistar 2021. E não se sujeitar às estratégias que Deus vai nos dar. Nós temos uma meta, né, que Deus colocou na nossa vida para 2021, tem uma missão, uma razão de existência. E agora, qual a estratégia? Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Bom, perceba que se Jesus disse eu conheço-as, você vai compreender comigo que o outro lado também é recíproco, ou seja, elas me conhecem. Jesus está dizendo, se elas me seguem, é porque elas me conhecem. Eles não escutam a voz da pessoa estranha. Como que se ouve, se conhece, se reconhece a voz de alguém, se não por relacionamento? Você entende o que estou dizendo? Tá? O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo testifica juntamente com o nosso espírito. Então existe o Espírito Santo na nossa vida, que ele nos direciona, ele nos dá estratégias. Só que é claro, eu tenho que ter paciência para me acostumar a ouvir essa voz. Tá? Quando eu digo ouvir essa voz, é nós ter paciência para pensar um pouco, tá? Para pensar um pouco e ler as Escrituras e pensar qual é o melhor caminho. É importante isso. Tá? Tenha um pouco de paciência. Tenha um pouco de paciência e aprenda a escutar. Se relacione com Deus, leia a palavra, ore, tá? Você vai entender isso. Deus tem um propósito na vida de cada crente. O livro de Esther nos faz entender que o cristão faz parte do plano de Deus na terra. Quando entendemos isto, passamos a saber que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Veja, se eu entendo que Deus tem um plano na minha vida, mas se eu estou vendo que o meu barco está afundando, não importa. O barco pode afundar, mas eu vou, tá, conseguir chegar aonde Deus quer que eu chegue. Lembra de Paulo? Paulo, na sua viagem, para Roma, tá, o barco afundou. Tá, mas o anjo disse, olha, ninguém vai morrer, e ninguém morreu. Porque existia uma missão, existia uma meta, Paulo chegar a Roma, Deus determinou isso. Então quando eu entendo e quando eu sei qual é o plano de Deus, eu não vou temer mais nada. Eu vou ser igual a Paulo, capaz de, em meio à tormenta, levantar o pão, orar, agradecer a Deus, comer e esperar o livramento do Senhor. Amém?
Então, aí eu sei que mesmo meu barco afundando, isso vai contribuir para o bem. É tão lindo quando o barco afunda, é tão lindo, eu digo assim, olhando a história, final, é o resultado final. É claro que Paulo não achou lindo na hora, né? Mas quando o barco afunda, e eles vão parar na ilha, e toda aquela ilha é evangelizada. Tá? Então eu quero que você perceba o resultado final. Esther, mulher íntegra e temente a Deus. As bênçãos do Senhor estavam sobre a vida de Esther, a vida eterna, um tesouro incomparável e verdadeira paz só em Jesus. Integridade. O que é integridade? Integridade é você ser, por completo, você mesmo, em todos os ambientes, ok? Você por inteiro, você por completo, tá? Não faltando pedaços, tá? Você ser a mesma pessoa em todos os ambientes. Integridade, definindo, então, no dicionário, é qualidade de íntegro, de retidão, imparcialidade, pureza, plenitude, inteireza, completude. Tudo isso é integridade, é uma pessoa completa, inteira, reta, imparcial. Vamos aprender com o Mestre Jesus? Jesus Cristo, ontem e hoje, olha só, é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13, versículo 8. Perceba que Jesus Cristo não muda, ele é o mesmo, ontem, hoje, para sempre ou eternamente, conforme a tradução. É isso que é ser íntegro, é nós sermos sempre o mesmo, não deixar que as emoções, tá, os fatores externos, né, nos desequilibrem. As bênçãos do Senhor estavam sobre a vida de Esther. Por sua fé, o Senhor engrandeceu Esther diante das nações. Essa fé é como atitude para descansar e agir ao mesmo tempo. Vamos entender. Veja o que diz o Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Olha só o que estou dizendo. Tá? A fé é saber combinar estas duas questões. Tá? Tanto a atitude para descansar, quanto a atitude para agir. Veja, aqui esse salmo não está dizendo para ser preguiçoso. Está dizendo que você deve aprender que a prosperidade não depende do quanto de condições temos, mas de quanto de fé temos. Porque se eu tenho fé que Deus vai fazer o que Ele diz que há de fazer, conforme Mateus 6, 25, 26, que o Senhor disse, não andeis ansiosos com coisa alguma, nem quanto ao que haveis de comer ou vestir, porque o vosso Pai dá aos passarinhos o alimento, o vosso Pai veste os lírios. Então, está dizendo isso, aprenda que na hora de dormir, é hora de dormir, descansa. Porque enquanto você dorme, o teu Pai está trabalhando. Deus trabalha a favor daqueles que esperam nele. Ele dá, diz aqui, o seu pão aos seus filhos, aos seus amados, enquanto eles dormem. Aqui não há misticismo, pelo amor de Deus. É simples. A ciência prova isso. Quando nós dormimos bem, quando temos uma noite de sono bem descansados, nós acordamos com a mente capacitada, com a mente bem descansada, nós temos potencialização para resolver problemas gigantes. Então aprenda a seguir a orientação do Senhor. Veja, a vida eterna como tesouro incomparável. Nos dias de hoje existe um falso conceito de prosperidade, então cuidado com isso, tá?
nos dias de hoje existe um falso conceito da prosperidade. Não estamos aqui falando nenhum dos extremos, porque tem gente que acha que ter dinheiro é pecado, ser rico é pecado, pecador, né? Ser pecador, ou ser pobre é ser virtuoso, né? Ser pobre é garantir o céu. Não é isso. Esse é um conceito errado de prosperidade. Jesus não condena o buscar a prosperidade, mas questiona a motivação. Percebe que Jesus não condena o buscar a prosperidade, mas questiona a sua motivação. Quem manda? É isso que Jesus questiona. O dinheiro ou a fé no Senhor? Mateus 6,24, quando Jesus está dizendo que não ajunteis tesouros, né? Quando começa Mateus 6, né? Versículo 19, 18, né? Quando começa esse texto, ele termina no 24 dizendo: não podeis servir a dois senhores. Está dizendo quem manda na tua vida. É isso que está dizendo. Então vamos pensar, né? Porque Abraão, olha só, o pai da fé, ele é o pai da fé e rico ao mesmo tempo. Ou seja, é possível ser os dois. Eu estou dizendo que para você que é possível você ser um homem, uma pessoa dependente de Deus plenamente e ao mesmo tempo você ser um dos homens mais ricos do planeta. É possível, tá? Porque Abraão, o pai da fé, foi, e nós somos também herdeiros da fé. Quando o dinheiro manda, ele nos coloca para trabalhar para ele. Nós trabalhamos por dinheiro, tá? Então presta bem atenção. Se você está trabalhando por dinheiro, então o dinheiro é teu patrão. E ele é um patrão bem carrasco. Então, ele nos coloca limites. Tá? Ele nos limita bastante. Tá? Agora, se nós estamos trabalhando, quando a fé no Senhor nos governa, nos manda, o dinheiro trabalha para nós. Tá? Isso não ocorre automaticamente e misticamente. Mas quando eu sigo os seus princípios, veja que em Mateus 6, Jesus ele coloca prioridades. Diz assim, não é mais a vida do que o alimento, não é mais o corpo do que a roupa. Então Jesus coloca prioridades. Sabe uma coisa que está dizendo? Muitas vezes nós não temos prosperidade porque nós não temos prioridades em nossas vidas. Tá? Isso é um dos poucos princípios que estou falando aqui. Deus nos proporciona uma vida de princípio de fé, direcionada por sua palavra, pela estratégia bíblica, para que nós possamos sair da miséria e prosperar. Afinal, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Afinal de contas, quando Adão e Eva perderam a bênção do jardim, porque não creram em Deus, eles perderam o paraíso, o melhor que ele tinha no planeta. Agora em Cristo, nós voltamos a ser reatados com Deus, para que também todas as bênçãos venham a ser restauradas na nossa vida. Esse é o objetivo que Jesus veio para este mundo, né? Nos restaurar na fé. Amém? Bom, vamos aqui no 3, verdadeira paz só em Jesus. A oportunidade de se ter um relacionamento saudável com Deus está disponível a todos os homens. Romanos 5:1 diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a paz com Deus é simples, é pela fé. Não existem condições, tá? Não existe pagamentos. Não, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, único Senhor e Salvador da minha vida, pronto. Tenho paz, estou salvo. Tá? Então, ter a paz com Deus é bem simples. Agora, passar a possuir é um ponto. Tá? Agora, conservar é outra questão. Tá? Então, aceitar Jesus, passar a ter essa paz, olha, é fantástico, é simples, é fácil. Agora, você manter essa paz é outro processo. Conservar a paz é outra questão. Veja que em Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: e
a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Perceba que essa letrinha é uma conjunção. O que é uma conjunção? Uma conjunção é uma palavra que liga duas orações, né? Então, nós vamos ter uma oração anterior, que é a condicional. Está dizendo, se você fizer isso, então a paz, tá, vai dominar, tá, vai guardar o vosso coração. O que Paulo está dizendo no versículo 6? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os pedidos, como pela oração e pela súplica, como com ações de graças. Perceba, primeiro, sejam conhecidos. Se você está ansioso, é porque você ainda não deixou conhecida diante de Deus aquilo que você quer. Ah, mas Deus sabe. Não está dizendo que Deus não sabe, está dizendo que você se expresse, que você fale diante dele. Sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Tem alguém que é chavão, tá? Que não tem base bíblica, que disse assim, ah não, se você falar o diabo vai ouvir, não importa que o diabo escute. Deus não se limita ao diabo, pelo amor de Deus. Tá? Seja, disse Paulo, diante de Deus, conhecida as vossas petições. Fale diante de Deus, pela oração, pela súplica, vírgula. Depois que você orou, depois que você suplicou, o que você vai fazer? Vai agradecer, com ações de graças. Quando você ora, e já vê que Deus te ama, você sabe que Deus é fiel, você sabe que Deus dá o pão para o passarinho, veste o lírio do campo, e você, o filho, é mais que um passarinho, mais do que uma flor, mais que um lírio, você vai agradecer. E quando você agradecer, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração, que são tuas emoções, e a vossa mente, em Cristo Jesus. Amém? Maravilha? Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao final, concluímos, entendemos qual o papel do cristão no mundo, apresentamos Esther como exemplo de fidelidade e ressaltamos que Esther era íntegra e temente a Deus. Meus amados, Deus vos abençoe. Muito obrigado por você estar aí. Mais uma vez, te convido a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, sua curtida e compartilhar. Meu abraço, boa EBD.